Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai destrinchar um dos maiores clássicos absolutos da literatura distópica do século XX, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que foi publicado lá em 1953. E olha, para entender o peso real dessa obra, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e lembrar como estava o mundo naquela época. Era o auge da Guerra Fria e os Estados Unidos viviam aquele clima tenso de vigilância e perseguição ideológica do macartismo. O Bradbury captou no ar esses medos da sociedade e colocou no papel um alerta super sombrio sobre um futuro onde ler é um crime grave e o pensamento livre é totalmente engolido por um entretenimento raso que nunca desliga. Vamos entender passo a passo como essa máquina de controle funciona. Ok, vamos mergulhar direto nisso. 451 graus Fahrenheit. Isso dá mais ou menos uns 233 graus Celsius e é exatamente a temperatura que faz o papel entrar em combustão. E é em torno disso que gira a vida do nosso protagonista, o Guy Montag. O Montag é um bombeiro, mas calma, aspas gigantes aqui, tá? Naquele mundo desenhado pelo Bradbury, o trabalho de bombeiro não tem absolutamente nada a ver com jogar água, apagar incêndio ou salvar pessoas. É literalmente o oposto. O trabalho que o Estado dá para o Montag é iniciar os incêndios. A função dele é caçar e queimar livros, que passaram a ser vistos como armas altamente perigosas para a sociedade. Mas por que, afinal, os livros viraram essa ameaça toda? Bom, a resposta está no modo de vida daquelas pessoas. E o mais bizarro, se a gente pensar bem, é que o Bradbury escreveu isso em 1953. Ele imaginou uma população que vive completamente anestesiada pela tecnologia. Para vocês terem uma ideia, as casas têm salas que são formadas por paredes inteiras de telas interativas. As pessoas andam por aí com os aparelhinhos nas orelhas chamados de conchas, que, convenhamos, é uma previsão incrivelmente exata dos nossos fones de ouvido sem fio de hoje em dia. E essas conchas ficam bombardeando a cabeça deles com áudios, musiquinhas e ruídos o dia inteiro. É uma distração em tempo integral projetada milimetricamente para não deixar existir o silêncio. Porque sem silêncio, a gente simplesmente não consegue pensar. E o resultado disso? Os relacionamentos humanos de verdade somem do mapa e o que sobra é uma apatia coletiva de dar arrepios. Isso ilustra brilhantemente o tamanho do abismo que esse sistema criou. A gente tem dois extremos cercando o protagonista. De um lado, tem a Clarice McClellan, que é a vizinha mais nova dele. A Clarice é aquele sopro de humanidade que o mundo perdeu. Ela curte a natureza, gosta de ter conversas profundas, questiona o porquê das coisas. Do outro lado, a gente tem a Mildred, a esposa do Montag. Ela é o puro suco daquela alienação tecnológica que a gente acabou de falar. A Mildred vive à base de remédios sedativos, tem zero profundidade emocional e jura que aqueles personagens rasos que aparecem nas paredes de TV são a família dela. E são as perguntinhas super simples da Clarice que, pela primeira vez na vida, fazem o Montag acordar e enxergar o vazio existencial que é o casamento dele. Só que, claro, a presença de alguém com tanta vida e curiosidade como a Clarice, andando por uma sociedade que está praticamente em coma, não ia durar muito tempo, né? Ela some de um jeito super abrupto e rápido da história. E esse é um sinal de alerta vermelho piscando no texto. O desaparecimento dela não é só um detalhezinho na trama para causar drama. É um aviso brutal sobre como essa sociedade opressora é eficiente. Qualquer pessoa que faça perguntas demais, que preste muita atenção nas coisas, ou que saia 1 milímetro daquele roteiro robótico da vida diária, é simplesmente varrida do mapa, sem deixar rastros. E aí a gente chega no momento que realmente vira a chave na cabeça do Montag, o ponto de ruptura. Durante uma das missões para queimar uma biblioteca escondida, ele vê um negócio que balança todas as estruturas dele. A dona da casa, uma senhora, se recusa a sair. Ela prefere colocar fogo em si mesma e morrer queimada junto com a biblioteca dela do que viver num mundo sem aqueles livros. Pensem nisso. Ver alguém entregar a própria vida de um jeito tão passional por causa de páginas de papel dá um nó na cabeça do Montag. Aquela dúvida interna dele vira uma atitude prática e arriscadíssima. No meio do trauma, ele começa a roubar e esconder livros dentro da própria casa. Completamente perdido e sem saber o que fazer com a bomba-relógio que os livros representam, ele vai atrás de ajuda. E é aí que entra o professor Faber. O Faber é um ex-professor de literatura inglesa que vive escondido nas sombras. Mas prestem atenção na simbologia desse cara, porque é muito forte. Ele não tem nada de herói corajoso. Pelo contrário, o Faber é a representação daquela classe de intelectuais e acadêmicos que entendia tudo, que via a tragédia se formando lá atrás, mas que ficou quieta. O medo falou mais alto. Ele carrega nas costas uma culpa imensa por não ter feito nada,
por ter se calado quando a resistência ainda tinha alguma chance de dar certo. Vamos avançar e ver como isso ganha forma na cabeça de quem defende a opressão. E a lógica deles é de cair o queixo. Eles dizem que os livros geram conflito, infelicidade e desigualdade. Quem defende isso com unhas e dentes é o Capitão Beach, o chefe do Montague. E o Beach é um poço de contradições. Porque olha só, a gente esperaria que um cara que queima livros fosse um completo ignorante, certo? Mas não, ele é super inteligente, articulado e sabe citar trechos de livros de cabeça. Só que ele usa essa mesma inteligência absurda para justificar a barbárie. Na cabeça dele, os livros fazem as pessoas terem opiniões diferentes. Opiniões diferentes causam brigas. O fato de uns lerem mais que os outros gera inveja. Logo, a literatura traz infelicidade. Então, para ele, botar fogo na cultura é a única solução para manter o mundo em paz. Uma paz ignorante, mas em paz. Agora, o que é realmente chocante nessa história toda é a provocação que o autor joga no nosso colo. Quando a gente pensa em ditadura e censura, a imagem que vem na cabeça é de um governo malvadão empurrando regras goela abaixo da população, não é? Mas no Fahrenheit 451, o buraco é bem mais embaixo. Através do discurso do Beach, a gente descobre que a coisa começou na própria sociedade. Foram as pessoas. Elas queriam tanto conforto, queriam tanto não se estressar com opiniões contrárias ou verdades difíceis, que elas mesmas começaram a cancelar e boicotar os livros. O Estado só pegou essa onda, oficializou a coisa e levou ao extremo. Ou seja, a censura foi uma construção assustadora do próprio povo, caçando um alívio mental completamente vazio. Bom, depois que todas essas verdades vêm à tona, a história engata a quinta marcha e vira o caos. O Montague é traído, e adivinhem por quem? Pela própria esposa. A Mildred não aguenta a perturbação que os livros trouxeram para a rotina fútil dela e denuncia o marido para os bombeiros. O Montague é obrigado a botar fogo na própria casa, entra em desespero e acaba matando o Capitão Beach em autodefesa. Daí começa uma perseguição frenética por um robô bizarro chamado Cão Mecânico. Mas vejam que detalhe surreal. Quando a polícia perde o rastro do Montague e percebe que ele fugiu, o que eles fazem? A mídia simplesmente inventa um final. Eles pegam um inocente qualquer na rua, dizem que é o Montague e transmitem a execução ao vivo. A verdade não importa nem um pouco. A única coisa que interessa é manter o show rolando na TV para garantir a ilusão de controle social. E quando ele finalmente consegue escapar da cidade e desse grande circo midiático, o Montague chega no seu destino final. Lá nas margens da sociedade, escondidos, ele encontra um grupo de exilados chamados de Homens-Livro. Como eles não podem carregar livros físicos para não serem presos, eles encontram uma solução de resistência simplesmente genial. Eles decoram os livros, palavra por palavra. Eles transformam os próprios cérebros em bibliotecas vivas. É uma volta total àquela antiga tradição oral, sabe? Tudo para garantir que a cultura da humanidade não seja deletada. E olha, quando uma guerra nuclear estoura ao fundo, destruindo aquela cidade alienada inteira, é essa memória preservada por essas pessoas que vira a única luz no fim do túnel para reconstruir o mundo. Então, o ponto crucial da obra fecha ideias que são fundamentais e, para falar a verdade, assustadoramente atuais. O Bradbury esfrega na nossa cara o perigo de uma censura que é aplaudida e exigida pela própria população. Ele mostra como a tecnologia pode ser uma armadilha perfeita para isolar e alienar as pessoas do mundo real. E mais do que isso, a história defende que a nossa força interior, a nossa memória, é o nosso maior escudo. Ela mostra como a atitude corajosa de uma pessoa só pode quebrar a casca do conformismo de todo um grupo. Resumindo, a grande mensagem é que a gente precisa abraçar a verdade, por mais dolorosa e complexa que ela seja, no lugar de aceitar uma felicidade maquiada e baseada puramente na ignorância. Para fechar nossa explicação, fica uma provocação pesada para a gente levar para a vida. Olhando para como funcionam as engrenagens dessa sociedade distópica, será que não vale a gente dar uma olhada no espelho? Quando a gente pensa em como passamos o dia inteiro arrastando telas para cima, consumindo informações em algoritmos, dá para notar alguma semelhança? Será que, no fundo, não existe uma escolha meio voluntária da nossa parte de ficar com o que é raso e fácil, fugindo das complexidades que realmente importam? É por isso que Fahrenheit 451 é tão imortal. Essa pergunta vai ficar martelando na nossa cabeça. A gente encerra a análise por aqui. Um grande abraço e continuem sempre buscando conhecimento de verdade e de forma ativa.